A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés e nesse vídeo eu quero falar para você que tem dificuldade de ler e entender a palavra de Deus. Vamos deixar aqui 14 dicas para te ajudar a ler a palavra e entender aquilo que você está lendo, tudo bem? Bom, se você gostar desse vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e se você tiver dúvidas ou tiver ainda mais dicas para somar com esse vídeo, deixa aqui nos comentários, tá bom? Antes de começar, eu quero só avisar que hoje aqui está chovendo em São Paulo, então eu acredito que vai ficar um barulho de chuva aí no fundo do vídeo, mas eu não tenho outro tempo para gravar, então vamos que vamos. Primeira dica, leia conforme a sua capacidade, tá? Leia conforme a sua capacidade. Porque se você tem dificuldade de entender a Bíblia, então obviamente você está começando, você está tentando criar o hábito da leitura agora. E uma pessoa que já está habituada a ler, ela tem a capacidade de ler um livro inteiro numa tarde. Ela consegue ficar horas lendo. Mas quem está começando agora não. Talvez ficar 30 minutos lendo para você seja um sacrifício. Então calma, isso é normal mesmo. Com o tempo você vai adquirir essa habilidade, essa capacidade maior para a leitura. Mas, por enquanto, leia conforme a sua capacidade. Se a sua capacidade é um capítulo só, ou meio capítulo que seja por dia, então que seja assim. O importante é que você comece, tudo bem? Dica de número 2. Veja se o seu problema é só com a Bíblia ou se é com qualquer texto em geral. Por exemplo, você tem dificuldade de ler e entender a Bíblia, tudo bem. Mas se eu te der, por exemplo, uma enciclopédia dessa daqui, para você ler, você também vai ter dificuldade de ler uma enciclopédia? Se a gente pegar um livro de escola normal, te der para você ler, você também vai ter dificuldade de ler e entender aquele livro? Se eu te der uma redação de algum aluno, você também vai ter dificuldade de ler e entender o que aquele aluno está dizendo? Tá? Então você precisa muita humildade nessa hora, né? E ver se de repente o seu problema não é esse. Não é só com a Bíblia, de repente o seu problema pode ser geral, e aí já é uma questão de você verificar qual que é o que falta para você, né, de aprendizado em relação a português, gramática, etc. O que te falta? Você tem que verificar isso daí, tá bom? Porque se for um problema geral, então você tem que passar por isso, né? Tem que passar por isso, aprender um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais, para que você possa se alimentar da palavra do Senhor. Dica de número 3. Concentre-se antes da leitura, tá bom? Se concentre antes de começar a leitura, tá? Não abra a Bíblia e já vá mergulhando de cara. Não, se concentra, respira fundo um pouco, para um pouquinho, relaxa. Se você puder ficar em um ambiente calmo, tranquilo, reservado, melhor ainda. Tem pessoas que conseguem ler um livro dentro de um ônibus lotado, por exemplo. Então isso é uma coisa que vai de cada um, né? Vai de você. O que você precisa para se concentrar? Então procure ler a palavra de Deus na sua melhor condição possível, tudo bem? Dica de número 4. Tenha em mãos um dicionário, tá? Tenha em mãos um dicionário. Ou então você lê a Bíblia e usa um dicionário online no celular, no smartphone, que seja. Tá? Mas tenha um dicionário. De maneira que quando você estiver lendo, normalmente você vai se deparar com uma ou outra palavra que você não conhece, que você... às vezes você até conhece, já viu aquela palavra em outro lugar, mas você nunca parou para pesquisar o significado dela. Então, ter um dicionário ali em mãos é muito importante para isso, tá? Porque o objetivo é ler e entender o que você está lendo. Então, é importante que você pegue essas palavras que você não conhece e procure lá no dicionário o significado de cada uma delas, tudo bem? Dica de número 5. Não pesquise durante a sua leitura, tá? Não faça um estudo exaustivo durante a sua leitura. Entenda que leitura é leitura, estudo é estudo. E se você está começando agora, porque você quer ler e entender a palavra de Deus, tentar estudar e pesquisar tudo ao mesmo tempo pode só atrapalhar você e dificultar o seu entendimento, o seu aprendizado, tá bom? Então, se você está começando, é só leitura por enquanto. Não vá procurar em comentário bíblico, olhar no Atlas bíblico, olhar na enciclopédia bíblica, olhar na internet. Não, calma. Só leitura por enquanto, tá? Não pesquise, porque senão tem mais chances de bagunçar mais ainda as informações e você ficar confuso do que de realmente você entender a palavra de Deus. Dica de número 6. Use versões diferentes
para o mesmo texto, tá bom? Então, é legal que você tenha 2 ou 3 Bíblias com uma tradução diferente, para que você possa, de repente, aquela tradução ali é muito erudita para você, e aquela tradução está dificultando o seu entendimento. Então, se você mudar para uma tradução um pouco mais popular, um pouco mais atual, você vai aumentar as suas chances de compreender o texto, tá bom? Então, use traduções diferentes para o mesmo texto que você está lendo. A dica de número 7 é a que eu mais gosto, eu acredito que é uma coisa bem legal de se fazer, é justamente você comentar com alguém sobre o texto que você leu. Tá? É claro que isso você não vai fazer imediatamente. Você está lendo, pega a Bíblia aqui, você está lendo a Bíblia e na mesma hora você para de ler, chama alguém e começa a comentar. Não, mas no outro dia, durante o meio expediente, em algum momento que você possa fazer isso, comente com alguém sobre aquilo que você leu, tá bom? Isso vai exercitar a sua mente para que você possa se concentrar bem toda vez que você estiver lendo, porque você vai, na hora de comentar, você tem que puxar as informações dentro da sua cabeça e organizá-las para explicar de forma coerente. Tá? Então, isso ajuda muito a sua compreensão da próxima vez que você for ler novamente a Bíblia. A dica de número 8 é que você comece pelos livros mais fáceis, tá bom? Pelos livros mais fáceis. Quando eu começo a ler a Bíblia, né, tem vários objetivos na hora de ler a Bíblia. Esse objetivo que nós estamos tratando aqui é de iniciante. Eu quero ler e eu quero entender aquilo que eu estou lendo. Tá? Esse é um objetivo de quem está começando ainda e todo mundo passou por isso, é normal. A dica de número 8 é que você comece pelos livros mais fáceis. Por exemplo, do meu ponto de vista, os evangelhos são mais fáceis, tá bom? O evangelho de Mateus, o evangelho de João, de Lucas, de Marcos. Tá? Comece pelos evangelhos, que eles são mais fáceis de você compreender o que está acontecendo ali. Dos 4 evangelhos, qual que é o mais fácil? Na minha opinião, o mais fácil é o evangelho de Marcos, que é o menor, que tem apenas 16 capítulos, e é o evangelho assim onde as histórias, os acontecimentos estão assim bem resumidos, tá bom? Então, isso nos possibilita uma compreensão maior do que está acontecendo no texto, tá? Então, essa dica é muito importante, porque quando você começa a ler a Bíblia, tem umas chances, né? Tem chances de você se cansar daquilo ali e falar, eu cansei, não quero saber mais, não estou entendendo nada. Então, começa pelo mais fácil, tá bom? Para você ir pegando o hábito, pegando o ritmo da leitura. Dica de número 9. A dica de número 9 é que você veja primeiro um resumo sobre aquele livro que você está lendo, tá? Aquele livro que você vai ler. Digamos que você vai ler agora o Evangelho de Marcos, o capítulo 5 inteiro. Hoje, essa tarde, você vai ler ali o capítulo 5, você já está com o seu dicionário ali do lado, prontinho. E uma dica legal é você pegar um resumo sobre o Evangelho de Marcos, tá? Normalmente, em Bíblia de Estudo, sempre tem ali, antes do livro começar, você abre a Bíblia e está lá, o Evangelho segundo escreveu Marcos. Antes do livro começar, ou depois do título, tem um resumo ali daquele livro, falando do que ele trata primeiro, o que ele trata no meio, qual é o objetivo dele, para quem ele foi escrito, tá bom? Se você não tiver Bíblia de Estudo, você pode pesquisar isso na internet. O resumo de um livro é coisa pouca, entendeu? São os tópicos ali daquele livro, né? O esboço do livro, onde ele começa, os assuntos que trata, o segundo tema central, o que trata. Tá bom? Você dá uma olhadinha nesse resumo, vai facilitar a sua compreensão na hora da leitura, porque quando você estiver lendo, você vai lembrar do resumo, do que estava dizendo no resumo, e você vai, nossa, ele está escrevendo assim porque ele escreveu para os romanos, ele escreveu para os judeus e tal. Então, esse resumo te ajuda muito, tá bom? A dica de número 10 é que você crie um grupo de leitura, tá? Um grupo de leitura. E, assim, essa dica é mais difícil de você colocar em prática, porque, às vezes, você está cercado de pessoas. A sua igreja tem 100 membros, você tem 500 amigos no Facebook, você tem um monte de gente ao seu redor. Mas quando você vai convidar pessoas para
formar um grupo de leitura, não aparece ninguém, não tem ninguém disposto a ler, não tem ninguém disposto a aprender e estudar mais a palavra de Deus. É bem chatinho, é bem complicado isso, né? Infelizmente é assim. Mas se você puder, nem que seja uma dupla de leitura ou um trio de leitura, tá bom? 2 pessoas ou 3 pessoas, faça isso. Crie um grupo de leitura onde cada um vai ler um capítulo diferente e nesse grupo vocês vão comentar sobre aquilo que vocês estiveram lendo durante o dia ou durante essa semana, tá bom? E nesse momento você aplica a dica número 7, que é fale com alguém sobre aquilo que você está lendo. Tá? A minha recomendação é que esse grupo seja presencial, seja ao vivo e a cores, tá? E não pelo WhatsApp ou por qualquer outra rede social. Porque normalmente na rede social as pessoas elas participam enquanto estão fazendo outras coisas. Então, às vezes, a pessoa responde uma coisa aqui e aí ela vai fazer outra coisa, sei lá, vai lavar louça, vai ver se o feijão não está queimando, e os outros do grupo ficam lá esperando a resposta, passa uma hora, vira o dia, vira a semana, ou seja, no final acaba não sendo produtivo. Então, se você puder ter um dia na semana ali para você se reunir com os irmãos, se reunir com seus amigos do grupo de leitura, para vocês conversarem, falarem sobre aquilo que vocês estiveram lendo durante a semana, melhor será, tudo bem? A dica de número 11 é a coisa mais simples do mundo. Pare um pouco para meditar sobre aquilo que você está lendo, tá bom? Pare um pouco para meditar, ou seja, não tenha pressa de terminar logo a leitura. Ai meu Deus, hoje eu me atrasei, eu preciso ler esse capítulo inteiro, eu estou atrasado com esse compromisso, eu tenho que ler logo. Não, se for assim, você não vai alcançar o objetivo de entender o que você está lendo. Se você vai ler um capítulo inteiro, digamos que esse capítulo tem ali, é um capítulo pequeno, tem 20 versículos, tá? Lê uns 3, 4 versículos e para um pouco, respira, medita, pensa, raciocina sobre aquilo que você acabou de ler. Depois você lê mais 3, para um pouco, pensa, né? Às vezes você lê uma frase e para pensar naquela frase, tá bom? Leia meditando, tá? Leia e medite, leia e fale com Deus. Dica de número 12. Faça perguntas para o texto. Tá bom? Fazer perguntas para o texto também te ajuda a entender aquilo que você está lendo, porque muitas das vezes a resposta, né? Muitas das vezes, realmente, na maioria das vezes, a resposta está no próprio texto. E se você pegar uma rotina de hoje você lê o capítulo 1, amanhã você lê o capítulo 2, fazer perguntas para o texto vai te ajudar muito, porque de repente você faz uma pergunta para o texto aqui no capítulo 1 e você encontra a resposta amanhã, quando você estiver lendo o capítulo 2. Tá? Isso é bem normal de se acontecer quando estamos lendo a palavra de Deus. Tá bom? Então, essa é a dica 12. Faça perguntas para o texto. E isso você faz enquanto você está meditando, pensando ali sobre aquilo que você leu. A dica de número 13 é que você faça uma oração antes de começar a sua leitura. Tá? Ler a Bíblia não é igual ler um livro, não é igual ler 50 tons de cinza ou qualquer outra coisa da literatura. Não, ler a Bíblia, querido, é ouvir Deus falar. Ler a Bíblia é conversar com Deus também, é uma forma de você ali obter respostas da parte de Deus. Então, espiritualize um pouco, faça uma oração, né? Faça uma oração antes de começar a sua leitura, a sua meditação, que eu tenho certeza que assim vai ser muito mais proveitoso para você. Como as pessoas dizem, né? A Bíblia é o único livro que você consegue ler com o autor do lado. E a última dica, a dica de número 14, para a gente encerrar e finalizar esse vídeo, é que você crie uma rotina de leitura, crie um hábito de leitura, tá bom? Não adianta você ler a Bíblia uma vez por mês, mesmo que nessa única vez você leia um livro inteiro, não adianta ler uma vez no mês, tá? Você lê hoje e depois você fica 3, 4 dias sem ler. Não adianta, querido. Se você quer ler e entender a Bíblia, isso tem que ser diário na sua vida. Você tem que criar uma rotina para isso, tá? Nem que você leia 3, 4 versículos por dia, que seja, mas cria uma rotina, cria um hábito de leitura. Você pode até, se você entende de Excel, você pode até criar uma planilha no Excel para você organizar ali o que você vai estar lendo nesse mês, ou até mesmo nesse ano inteiro. 2017 está chegando, você pode já criar um planejamento de leitura para o ano de 2017. Ou você pode baixar um modelo pronto na internet. Aliás, se eu encontrar algum, eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo. Tudo bem? Então, isso é muito importante.
importante? Que você tenha uma rotina de leitura. E é por isso que a dica número 1 é que você leia conforme a sua capacidade. Leia até onde você aguenta. Tudo bem? Se você lê um pouquinho e já daqui a pouco já está chorando de tanto ler, então é o momento de parar, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Se você acompanhou, assistiu o vídeo até aqui, esse é o momento de você dar um like no nosso vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e assim você não vai perder as próximas dicas que eu vou estar postando por aqui. Amém? Que Deus te abençoe.